Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui dando início à nossa série de aulas de trigonometria. Nessa primeira aula, nós vamos ter uma noção bem intuitiva da motivação da trigonometria. Digamos que tu tenha duas rampas na tua frente e tu se faz a pergunta: qual rampa é a mais íngreme? Bom, tu pode apelar para vários recursos, né? O primeiro deles é o visual, né? Eu estou vendo que essa aqui é nitidamente mais íngreme. Bom, mas na matemática a gente tem que ter algum jeito de explicar isso. Digamos que eu esteja aqui, num cantinho, aqui estou eu, tá? E eu quero chegar lá na parte de cima. Como que eu vou garantir para vocês, como que eu vou dizer de um jeito matemático que essa rampa é mais íngreme, ou seja, vai ser mais difícil de eu subir essa lomba do que essa? Aí vem a trigonometria e a gente começa a medir uma série de ângulos e etc. Então olha só, digamos que esse aqui tenha 30 graus e esse daqui tenha 45 graus. Nitidamente, tu pode dizer que essa rampa é mais íngreme do que essa. Então aqui vem a importância das medidas, né? Justamente para a gente poder comparar e dizer qual é mais íngreme, qual é menos íngreme. Bom, mas isso daqui não é uma coisa meramente visual, né? A gente tem que ter um método para calcular. Então olha só, nessa primeira aula a gente só vai realmente entender como é que se faz isso. Então, olha só, digamos que, assim como no caso de cima, eu esteja aqui em cima e eu queira andar até chegar lá em cima, tá? Esse daqui vai ser o quê? Esse daqui vai ser o meu percurso, né? Que eu vou ter para fazer de baixo até em cima. Então, aqui tem o meu percurso, certo? Essa vai ser a distância que eu vou caminhar a pé. Já temos aqui outras duas medidas. Essa medida que a gente tem aqui embaixo, nós vamos chamar de afastamento. Afastamento. Porque é justamente o afastamento do início, onde eu estou, e da projeção vertical, né, da projeção sobre esse eixo aqui, da projeção horizontal do percurso que eu fiz. Então, esse vai ser o afastamento que eu vou ter. E aqui em cima, essa outra barra vai ser a minha altura, certo? Então, se eu tenho que sair desse ponto e chegar nesse, nós vamos ter um afastamento, uma altura e a reta que liga essas duas retas, esses dois segmentos de reta, é o nosso percurso, certo? Então, olha só, vamos pensar o seguinte, tá? Para o mesmo afastamento, quanto maior for a altura, mais íngreme será a rampa. E como é que a gente garante isso? Tá? Se eu tiver aqui o mesmo afastamento, quanto maior for a minha altura, mais íngreme vai ser a minha rampa, certo? E com isso, o que a gente consegue desenhar? Nós conseguimos desenhar um índice de subida, que é com base nisso que a gente vai inventar toda a trigonometria daqui para frente. Então, olha só. Aqui nós temos a nossa altura, certo? A altura pequenininha, maiorzinha, um pouco maior e vai. Conforme a gente vai aumentando, vai realmente crescendo, ficando cada vez mais íngreme a nossa rampa. Então, se a gente quiser esboçar aqui um índice de subida, vamos dizer o seguinte: eu quero que esse meu índice, tanto maior ele seja, mais íngreme seja a minha rampa. Ou seja, quer dizer que vai ser mais difícil para mim subir a lomba. Então, olha só, como que a gente vai fazer? Com base nessa frase que eu dei para vocês, para um mesmo afastamento, quanto maior for a altura, mais íngreme será a rampa. Isso nos dá uma proporção direta entre o meu índice de subida e o quê? E a minha altura. Se é uma proporção direta, a gente coloca ela em cima da barra de divisão. E aqui nós temos uma altura. Embaixo a gente vai colocar o quê? Nós vamos colocar o afastamento. E com isso, a gente acabou de criar o nosso índice de subida. Tanto maior seja a nossa altura, maior vai ser o nosso índice de subida e, portanto, mais íngreme será a nossa rampa, certo? Se a gente tiver aqui alguns casos, por exemplo, digamos que esse meu afastamento seja igual a 4, ok? E cada uma dessas barrinhas que eu vou colocar aqui vai ser, esse aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui é 3, esse aqui é 4.
Essa daqui vai ser justamente na altura, né? Até aqui 1, até aqui 2, 3 e 4. Tá? Não está bem em proporção, mas só para a gente entender. Se a gente fosse calcular cada um desses índices de subida, como é que ficaria? A altura de 1 sobre o afastamento. Então nós teríamos 1/4, né? 1 dividido pelo nosso afastamento, que é 4. Nós teríamos 2 dividido pelo 4. Nós teríamos 3 dividido pelo 4 e teríamos 4 dividido pelo 4. O que a gente conclui disso daqui? 4 dividido por 4 dá 1. 3 por 4 é 0,75, 0,5 e 0,25. Portanto, esse índice foi crescendo conforme eu ia aumentando a minha altura, certo? Então aqui a gente está aumentando o nosso índice, certo, pessoal? Então, com base nisso, a gente consegue enxergar visualmente e matematicamente como que a gente mede, como a gente fala, né, para uma rampa ser o mais íngreme possível, tá? Medindo o afastamento e a altura. Isso daqui para frente, nós vamos ver com mais detalhes na linguagem de trigonometria, utilizando o seno, cosseno, tangente, todas essas coisas que vocês já estão curiosos para ver. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por ter assistido essa primeira aula da série. Vão ser muitas aulas de trigonometria mesmo. E eu espero contribuir significativamente para os estudos de vocês. Muito obrigado e até logo.